Pedi para ela metrificar, né, para ela quantificar quantas pessoas entraram em contato, quanto que ela faturou pelo que veio do Instagram. Eu lembro, tinha sido mais ou menos 6 meses, de setembro a fevereiro, aproximadamente 6 meses, um pouco mais de 300 contatos e um faturamento de 54 mil, se eu não me engano, 54 ou 56 mil. Isso dá aproximadamente R$180 por conversa. Ela teve mais de 300 contatos, faturou 50 e poucos mil, ou seja, cada conversa custava R$180 para ela. Gerar o faturamento, assim, na média gerou, cada direct que ela respondeu, gerou em média R$180. E qual que é a sacada? Eu falei assim, se você responde direitinho, você ganha R$180. Se você perde, se você responde que nem a tua cara... Você perde R$180 dela. Meu Deus, não tinha consciência disso. Está começando mais um episódio do MDV Cast. Aqui você dará os primeiros passos para a sua empresa conquistar uma marca de valor e se tornar uma referência na sua região. Então aproveita e acompanha a gente também lá no Instagram, @agenciamito. Bom episódio. Você está usando o seu direct para fazer vendas ou para perder vendas? Porque tem muita gente que acaba perdendo muitas oportunidades de fechar vendas através do direct. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque o seu cliente te procura no direct, interessado no seu produto ou serviço, e você não sabe como conduzir essa conversa até o momento onde vocês fecham o negócio. Onde o seu cliente fala, tá bom, onde é que eu assino, onde é que eu compro? Mas se isso acontece com você, fica tranquilo. Primeiro, porque isso é absolutamente normal, a maioria das pessoas acaba não enxergando essa oportunidade de fechar uma venda quando alguém procura elas no direct, né? E segundo, porque no podcast de hoje a gente vai te dar o roteiro, o passo a passo de como conduzir um bate-papo no Instagram, do momento que o seu seguidor te aborda até o momento que o negócio é fechado. Esse roteiro é o resultado da maior pesquisa científica já feita no mundo sobre o processo de vendas. Então, fica comigo aqui até o final, que eu garanto que depois que acabar esse podcast, você vai aplicar, que eu vou te contar aqui, e você vai fechar muitos negócios, conquistar muitos clientes, apenas usando o direct do Instagram. Maravilha! Se esse assunto faz sentido para você, compartilhe esse episódio com outros amigos empreendedores, que eu tenho certeza que vão se beneficiar muito, e acompanhe a gente também lá no Instagram. Bem-vindo, Tavo! Bem-vindo, Evandro. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito proveitosa para a maioria dos empreendedores que estão ouvindo a gente, por um motivo muito simples. Quer comparar a sua vida antes e depois da conversa? Mede quantas conversas que você faz hoje no direct, quantas vendas você faz. Depois começa a aplicar o que a gente vai falar nesse episódio e conta pra gente depois se melhorou ou não melhorou. Eu gosto muito desse tema, até já fiz live sobre esse tema aqui também, porque as pessoas acham que o Instagram vende, assim. Então, na verdade, o próprio Instagram, eu costumo dizer que eles são várias redes sociais dentro de uma só, e tem um momento certo onde você vai começar um processo comercial. As coisas se mesclam ali dentro, entre o processo de marketing e vendas. Então, a venda ela acontece em ambiente privado. O que é o ambiente privado? O direct, o WhatsApp, ou lá no ponto de vendas, né? Se você direciona a pessoa até a loja. Até a loja ou até o restaurante e assim por diante. Mas muitas vezes as pessoas mandam mensagem ali no direct, né? Ah, que legal, como que... Pergunta essa blusa amarela, tem M, não sei das quantas lá. Ou, adorei teu serviço de estética. Como que funciona? E aí começa a cagada, né? Aí começa a cagada, porque o que acontece, as pessoas eles têm a ilusão de que quando a gente fala assim, você precisa conversar com o seu cliente ideal e você não pode fazer panfletagem digital, aliás, episódio 35, episódio 22, quando a gente fala isso, a pessoa tem a ilusão de que uma vez que ela consegue conversar com o cliente ideal, ele vai vir apaixonado no direct e vai falar, meu Deus, quero comprar de você, e vai pagar o preço que você escolher.
E isso não é uma marca de valor. Marca de valor é você saber utilizar, aplicar a técnica das conversas hipnóticas que o Evandro conhece na ponta da língua, essa técnica maravilhosa. É porque existe um abismo entre uma pessoa interessada e um cliente. Perfeito. Então, você tem que entender que o marketing que você está fazendo vai gerar pessoas interessadas. O que a gente costuma dizer que são levantadas de mão. A pessoa explicitamente demonstrar interesse em comprar algo de você. Ela vai dizer, eu quero saber mais, achei interessante, me explica quanto é. Todas essas são demonstrações explícitas que a pessoa está interessada. Agora, o fato de ela demonstrar interesse não quer dizer que ela vai comprar. Aí agora começa um processo comercial onde você vai liderar esse processo. Sim. Você vai conduzir isso do jeito certo. A primeira coisa é entender que... Aí, o que eu quero dizer de cagada? A pessoa foi lá e disse assim... eu quero saber como que funciona o serviço de cristalização de faróis de vocês aí. Aí você vai lá, copia um texto e joga lá e joga no WhatsApp ou no direct, joga lá e aí a pessoa não responde mais, aí você pensa, mais um curioso que não quis comprar. Não é meu cliente ideal. Não é meu cliente ideal. Esse marketing não está funcionando. Todas essas dicas da Agência Mito que eu segui vendo os 69 episódios anteriores não deram certo. Mas uma das coisas que eu percebo é que as pessoas eles não têm, eles acham que é mais um número chegando ali. Sim. Cara, uma pessoa que mandou uma mensagem, cara, se põe no lugar da pessoa, você fez todo um trabalho, ela te acompanhou, ela viu suas postagens, ela olhou seus destaques, ela viu sua bio, ela criou coragem. Meses te acompanhando, quem sabe. Meses acompanhando, quem sabe, e daí criou coragem, foi lá, te mandou uma mensagem. E daí você manda um textão, copia e cola pra ela. Cara, olha a brochada que a pessoa dá. Eu lembro uma cliente que a gente tinha faz uns 3 anos. Que saco, ficou um monte de gente perguntando coisa no direct, que saco. Esse é justamente o nosso trabalho, cacete. Não, tipo, que saco, agora tá cheio de gente aqui querendo comprar. Tipo, assim. Maluca. Então tipo, não faz o menor sentido, assim, todo o trabalho é para que você aumente o volume de pessoas, tá? E aí tem uma outra consciência para que você tenha. Como eu disse, existe um abismo entre interessados e clientes. E não importa o tipo de marketing que você faça, sempre vão ter mais interessados do que clientes. E por melhor que seja o seu marketing, sempre vão atrair pessoas que são seu cliente ideal e pessoas que não são seu cliente ideal. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Você vai ter que falar com mais pessoas para um percentual desses comprar. Não existe isso de 20 pessoas entrarem em contato e os 20 compraram. Você vai dizer, mas comigo aconteceu. Então, você atraiu poucas pessoas. Isso acontece numa escala pequena. Eu falei com 10, vendi para os 10. Show, agora fala comigo. A pessoa ela usa... Uma das coisas que a gente fala muito é a lei dos números, né? Se você conhece seus números, quantas pessoas chegam, dessas pessoas que chegam, quantas você conversa, dessas que você conversa, quantas que se interessam, dessas que se interessam, quantas que compram. Uhum. Tá? Se você conhece os seus números, você começa a trabalhar estrategicamente esses números. E assim, o pessoal que costuma trabalhar com boca a boca é uma venda que já vem muito prontinha. Então você tem que agradecer toda vez que você receber um cliente de boca a boca. Porque é uma venda que vem praticamente feita. Então, a lei dos números não se aplica ao boca a boca. É uma técnica, é um funil diferente, é uma sequência de ações diferente. A pessoa que chega do boca a boca, ela vai ter uma taxa de conversão X, a pessoa que vai conhecer você pelo Instagram tem uma outra taxa de conversão. Então, quando você ganha escala, quando você impacta mais pessoas, a tendência é que sua taxa de conversão diminua. Perfeito. E assim, aí você começa a trabalhar com a realidade, né? Porque no início, você fala com 10, você fala com 20, que foi por indicação, e você fecha praticamente todos, e você acha o bambambam, que caramba, eu sou fera, etc. Sim. Cara, assim, o peixe já veio meio morto. Agora, quando você trabalha com pessoas completamente novas, que te conheceram por um conteúdo influente, começaram um relacionamento ali, ele tem todas as desconfianças normais de alguém novo, e aí
sim que você prova a eficiência do marketing e da área de vendas da tua empresa. Quando você começa a trabalhar com escala e com gente nova. Então, primeiro de tudo, eu estava falando ali, não é você simplesmente copiar e colar uma mensagem pronta. Outra coisa importante, você vai ter que falar com mais pessoas para um percentual desses comprarem. E eu lembro de uma cliente dentista, lembra, Tavo? Lembro, queridíssima, lá de Criciúma. De Criciúma, que também ela... vários também tem isso, cara, se eu quero que o cliente já entre aqui e já compre. Eu falo assim, você e o Brasil inteiro. Então, tipo, não quero ter que ficar, eu não quero nada disso, eu quero que ele pague, assim... os mesmos que dizem, eu não quero ter colaborador na equipe, eu só quero que... E eu também não quero o cliente me incomodando. Assim, cara, então fecha e... Se você não gosta de pessoas, você não merece ter um negócio. Você assim, vai lidar com pessoas o dia inteiro, fornecedores, equipe, clientes. Essa é a vida. Essa é a vida. Então, assim, lembra do caso dela, assim, também, ela é dentista e tal, tinha secretária, era ela também interagia. Então, no início, você acaba enxergando como uma perda de tempo. Mas depois, quando ela olhou os números dela, que ela viu, caramba, como isso foi lucrativo, né? Eu pedi para ela metrificar, né, para ela quantificar quantas pessoas entraram em contato, quanto que ela faturou pelo que veio do Instagram. Eu lembro, tinha sido mais ou menos 6 meses, de setembro a fevereiro, aproximadamente 6 meses, um pouco mais de 300 contatos e um faturamento de 54 mil, se eu não me engano, 54 ou 56 mil. Isso dá aproximadamente R$180 por conversa. Ela teve mais de 300 contatos, faturou 50 e poucos mil, ou seja, cada conversa custava R$180 para ela. Gerar o faturamento, assim, na média, gerou, cada direct que ela respondeu, gerou em média R$180. E qual que é a sacada? Eu falei assim, se você responde direitinho, você ganha R$180. Se você perde, se você responde que nem a tua cara... Você perde R$180. Dela, meu Deus, não tinha consciência disso. Ela começou a contratar, enfim, consultoria comercial, começou a treinar a pessoa, a secretária, mudou a secretária, porque a secretária dela não tinha o hábito de conduzir o processo, de aplicar as conversas hipnóticas. Então ela começou a aplicar um treinamento apropriado na equipe dela, porque ela viu que a secretária não é uma pessoa que somente atende o telefone e faz anotações, é uma pessoa que está ali para conduzir o processo comercial. Então isso mudou a realidade da clínica dela e graças a Deus ela cresceu horrores. Então, assim, um ponto bem importante para quem tem secretária, para quem tem loja, se você tem loja e tem gente que responde direct, não é responder. É um espírito de vendedor, não é secretária, é um vendedor que vai conduzir esse processo de vendas. Não existe atendente, né? Assim, não existe atendente. Para mim, assim, atendente é quando ele já se tornou cliente. Agora, enquanto não é cliente, está no processo de vendas. O mercado evoluiu muito e não tem mais espaço para tirador de pedido. Assim, então você vai ter que treinar. Primeiro de tudo, eu recomendo que você aprenda a fazer. E depois você treine outras pessoas da sua equipe nesse processo. Perfeito. Beleza? Então, a gente vai explicar alguns princípios e como você vai fazer isso na prática e no seu dia a dia. Enfim, depois eu explico de onde surgiu isso, né? Mas é legal, assim, quando a gente começa a falar de processo comercial, né, a gente conversa com negócios locais. A maioria deles, eles estão com a barriga no balcão, à frente do negócio, a pessoa que está conduzindo a cozinha, a pessoa que está prestando serviço, etc. E já pensa assim, processo, nossa, isso daí deve dar um trabalho desgraçado. Nossa, vale um episódio disso, né? Meu atendimento vai ficar robótico, porque eu vou criar um processo. Não, eu gosto de ser acolhedor. Gente, a gente está conversando com pessoas, com empreendedores que querem se tornar empresários. Empresários têm processo, empreendedores ficam suados o dia inteiro atrás do balcão com aquele paninho esfregando suor na testa. Escolha quem você quer ser. Sua empresa precisa ter um processo. E se está robótico é porque o processo está ruim. Exatamente. Melhore o processo. Vale a pena, vamos fazer um episódio só sobre o processo. Vamos fazer um episódio sobre o processo. Anote aí.
Vale a pena, assim, porque eu vejo que tem muitas Check. crenças também em relação a isso, né? Perfeito. Mas então vamos lá, vamos falando sobre as conversas no direct, né? Tem alguns princípios dessas conversas para que elas sejam bem sucedidas, que a gente chama da técnica das conversas hipnóticas, que a gente aprofunda ela no passo 4 do método. Então, assim, primeiro princípio é você entender que é você que está liderando a conversa. Por mais que é o cliente que tomou a iniciativa de entrar em contato com você, é você que está liderando a conversa. Assim, tem um líder ali. Sim, liderar é diferente de falar que nem um louco. Porque a gente acaba escolhendo as pessoas para ser vendedores. Não, aquela pessoa fala bem, ela gosta de falar bastante, etc. Não, o bom vendedor é aquele que faz as perguntas certas e ouve a maior parte do tempo. Porque enquanto ele está ouvindo o cliente está dando pistas de que caminho que ele vai seguir naquela condução daquela conversa. Então, primeiro ponto, lidera a conversa fazendo as perguntas certas. O Evandro já vai explicar que perguntas são essas. Daqui a pouco eu vou explicar, aí você anota bem aí. Mas então, qual que é a questão das perguntas ali da liderança? Quem conduz a conversa é quem está fazendo as perguntas, é para onde a conversa vai caminhar. Então preste atenção que a gente está falando de você ter uma conversa com a pessoa do outro lado. Conversa, o que significa conversa? Tem um diálogo ali, né? Não é um questionário chatão. Não né? é um questionário, não é... Tá aqui todas as informações que você precisa saber para te poder marcar uma consulta comigo aqui, nutricionista. Cara, assim... Só que não, assim, eu acho que eu já falei no outro episódio, uma vez eu entrei em contato também, a pessoa copiou, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que na conversa ali você está fazendo as perguntas. Então, digamos o seguinte, a pessoa vai lá e te pergunta assim: tem essa blusa no tamanho M? Ela te fez a pergunta. Beleza, você pode responder sim, tenho essa blusa, não é para você não responder. Tenho essa blusa no tamanho M. Agora você faz a próxima pergunta. Senão fica ela conduzindo a conversa. Ela vai responder, ela vai te fazer outra pergunta, fazer outra, e ela vai direcionar a conversa. Perfeito. Você sabe onde esse negócio tem que terminar, que é ele comprando. Então, ela faz a pergunta, você devolve. Tenho no tamanho M. É para você ou é para presente? Entendeu? Você está conduzindo, porque você está dando a ela o direcionamento certo para onde tem que caminhar. Fez sentido? Perfeito. Porque quando a gente conduz a conversa do jeito certo, a pessoa vai dando... É como eu falei, a pessoa vai dando pistas do caminho que você vai seguir. Então, às vezes, a gente supõe... Porque assim, a gente supõe coisas. Não, a pessoa perguntou sobre aquela roupa, ela quer saber o preço, ela quer saber se tem aquele tamanho. Às vezes sim, muitas vezes sim. Mas muitas vezes, cara, a pessoa olhou um negócio, achou interessante, mas já queria ver se tinha outras coisas. Às vezes ela está querendo ir para uma festa, às vezes ela quer dar um presente para uma pessoa, às vezes ela tem um problema que ela quer resolver, e você fazendo perguntas, você vai descobrir o que ela está querendo com aquela pergunta, com aquele pedido sobre aquele produto. Isso, a pessoa pode perguntar, mas só tem essa blusa de alça, não tem de manga? E aí você pensa, não, eu tenho... você tem que entender que o problema ela está querendo resolver, sei lá, ela não gosta de mostrar o braço e ela quer... Então, se você entender isso e conseguir descobrir isso dela, você pode mostrar outras opções que vão atender aquilo que ela está buscando. Sim. Hoje eles falam muito do atendimento 2.0, né? A maneira bonita de falar sobre uma coisa simples, que é você atender a pessoa com pessoalidade, você tirar a formalidade da conversa, você poder, enfim, ser natural ali é uma conversa interessada. Isso. O melhor tipo de vendedor é aquele que se interessa verdadeiramente pelas pessoas. Né? A gente gosta de citar muitos exemplos dos nossos estudos de caso. Um que eu gosto muito é da 1000 Coisas Mais, né? O Manuel e a Manu, eles estruturaram o time comercial deles, que na verdade são consultoras de maquiagem, né? Eles são uma empresa que vende maquiagens
produtos, enfim, cosméticos em geral e etc. E as vendedoras deles são consultoras, então são pessoas interessadas em ajudar mulheres a ficarem mais bonitas através dos cosméticos. E daí, todo o processo comercial é conduzindo para entender, tá, mas por que você está querendo esse tipo de blush? Tá, e esse rímel, qual que é o objetivo? E vai conduzindo, não só faz venda esse processo, como faz mais vendas. Porque a pessoa, tá, e você não está pensando em levar um blush desse jeito? E esse rímel aqui, será que vai te ajudar? Olha só, esse batom combina com esse negócio, tarará. E vai empilhando Você aumenta vendas, o ticket médio, aumenta bem mais o ticket médio. E também quando você tem uma conversa assim, mesmo que a pessoa não compre, ela sai com uma excelente impressão da tua marca. Perfeito. Então, ou ela vai recomendar, ou ela vai voltar no segundo momento, enfim. Então, outro princípio importante aqui é o tom dessa conversa. Não é um tom formal. Por mais que a sua empresa tenha uma característica mais formal, dentro do Instagram já sugere que você seja mais natural na conversa. Então, nada de prezado senhor, cliente, etc. Isso também não é, pelo menos para mim, eu vejo que é muito importante você não ir para o outro extremo. O que eu quero dizer com o outro extremo? Você cometer erros de português, assim... VCTB. Não, assim, isso aí até... Permitido. Permitido, assim, mas para mim é... muitos erros de português. Ou gírias, etc. Tipo, já vi. E aí, irmão? Então, olha só. Falo, cara, irmão de quem? Assim. Tá de sacanagem comigo? Assim, o porquê você fala assim não quer dizer que o seu cliente queira ser tratado assim. Então, é muito importante você adaptar a sua conversa de acordo com o estilo da conversa do cliente, não o jeito que você gosta e costuma falar. Perfeito. Tá? Então, assim, o tom de conversa ele é uma conversa, ele é mais leve, é um diálogo, entendeu? Então, assim, não é passar uma proposta, não é um e-mail que você está mandando, é uma conversa. Uma coisa que eu gosto bastante, sempre que você vai perceber, entre em contato com a Mito lá no direct, a gente vai conduzir a conversa para 2 lugares. Ou você vai conhecer alguns outros episódios do podcast, ou a gente vai conduzir você para Masterclass. 90% dos casos vai ser isso, os outros 10% a gente lida individualmente. Mas a grande sacada é você entrar no perfil do cliente e ver insights que você possa trazer pessoalidade para a conversa. Esses dias uma pessoa pediu a gente fez um post falando do programa Conteúdos Infinitos, e ele pediu, eu gostaria de saber mais desse programa. Daí a gente foi lá e mandou um direct para essa pessoa. Só que antes de mandar o direct, eu olhei a bio da pessoa. E daí tinha um trecho de uma música, que eu também gosto dessa música, que é aquela Forever Young. E tinha um trecho da música. Canta um pouquinho pra gente. Não, mentira. Mas enfim, tinha o trecho dessa música, daí eu iniciei a conversa com o trecho seguinte. Aí, e mandei o link, tarará, daí o cara falou assim, nossa, você até leu minha bio, não, tô emocionado com o atendimento de vocês, etc, etc. É um negócio Durou 4 segundos tu fazer isso. 4 segundos, é um negócio tão simples, mas tão poderoso que as pessoas negligenciam, de tão simples que é. Perfeito, assim, vamos aos passos, tá? Anote aí, são 3 passos das conversas hipnóticas. O primeiro deles, o Tavo acabou de comentar, que se chama criar empatia. Não existe a pessoa, por mais que seja uma pessoa comprando de uma empresa, ela compra de uma outra pessoa dentro daquela empresa. Então a humanização começa ali. Então a primeira coisa é criar empatia com aquela pessoa. Então, coisas mais básicas possíveis, chamar a pessoa pelo nome. Como que eu descubro o nome da pessoa? Entra no Instagram dela, tá escrito lá. E, se o nome dela não tem, então você pergunta. Assim, o pessoal cria uns... O simples do simples, né? O simples do simples, tipo, você pergunta o nome da pessoa. Assim, é o básico de chamar. E aí a outra coisa é você surpreender a pessoa. Tá? Então, assim, na metodologia que foi baseada na criação disso, a metodologia se chama Spin Selling. Ela é uma metodologia de vendas corporativas, via telefone, tá? Que se chama S de situação, P de problema, I de implicação de dor e N de solução, é um acrônimo. Existe esse livro chamado Spin Selling, tá? Neil Hackman. Do Neil Hackman.
Foi feito um estudo lá, foram décadas de estudo, mais de 30 mil ligações ouvidas, universidades e tal, vendo o que de fato faz diferença na hora do fechamento das vendas. Então, depois de todo esse estudo, eles perceberam que um fator crítico era a qualidade das perguntas feitas. Então, e isso era independente se eram perguntas abertas ou fechadas, era a qualidade das perguntas. E aí, na metodologia deles lá, tá? O que eu apliquei isso dentro do nosso negócio lá em 2016, a gente fez isso aqui dentro, e eu comecei a perceber que vários desses princípios eram aplicáveis no varejo e usando o Instagram. Então a gente fez adaptações para o mercado do varejo e para o Instagram, para que você conseguisse se utilizar desses princípios de uma maneira mais organizada e adaptada para a sua realidade. Então assim, o S que ele fala que é o S de situação. Cara, você não pode fazer perguntas óbvias que você consegue encontrar a resposta em algo que já está disponível digitalmente. Então, assim, se a pessoa se já tem o nome dela na bio do Instagram, você perguntar qual é o nome dela... Não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Então, assim, você não faz perguntas óbvias. Então, você ganha empatia observando quem é aquela pessoa, chamando pelo nome ou fazendo comentários de algo que você viu lá dentro. Você usa o que a gente chama do gatilho mental da especificidade. Então, se a pessoa tem o perfil aberto... Ah, mas se a pessoa tem o perfil fechado, aí você não consegue ver. Ponto final. Aí você vai ter que... conduzir a conversa de outra forma. De outra maneira. Agora, a pessoa tem o perfil aberto. Você entra, olha... Cara, você sabe se é jovem, se é adulto, se é mulher, se é homem. Às vezes tem coisa da vida pessoal da pessoa. Às vezes tem um monte de informação útil para você utilizar para criar empatia. Essa, como por exemplo, o Tavo fez, né? Cantar música para os clientes. Mas tem uma palavrinha do francês que se chama rapport, né? Que eu estudei essa palavra, essa expressão. Você aqui é estudado francês. Não, très bien. Je parle très bien français. Não, mas quando eu estudei programação neurolinguística, eles falam muito de formas de você criar rapport. E uma das formas é chamando a pessoa pelo nome, é você falando de coisas que a pessoa gosta, é você fazendo elogios sinceros da pessoa e etc. Então, tem técnicas de espelhamento e etc, mas são coisas que não dá para utilizar nas mídias sociais. Mas, cara, criar rapport, criar conexão emocional com as pessoas a partir de coisas simples, de coisas que estão palpáveis na mídia social. Então, claro. O primeiro ponto, empatia. Sim, eu lembro tinha uma redatora que trabalhava com a gente em 2016, que ela me contou que tinha ido para a Índia por uma experiência espiritual, e aí ela, cliente da Nubank, e ela tinha esquecido, durante a viagem, o voo, ela tinha esquecido se ela tinha pago ou não tinha pago o boleto do cartão. Não. Ela pensou, caraca, eu vou chegar lá, tô ferrada, né? Sem cartão de crédito. Chegou lá desesperada, ela foi no chat da Nubank e começou a escrever, paguei, não paguei, etc. Acabei de chegar aqui na Índia e assim por diante. Aí ela disse que o atendente, a primeira coisa que falou, ela respondeu com um namastê e duas mãozinhas. Tipo, duas mãozinhas juntas, né? Uhum. Ela disse, nossa, me tirou um peso nas costas. Ela disse, fica tranquila, você vai ter uma ótima viagem, eu vou te ajudar, vamos ver aqui. Então, assim, isso é empatia, cara. Você entender o outro lado, adaptar a sua linguagem à linguagem do cliente. Perfeito. E poder criar esse ponto de conexão. Tem várias maneiras de fazer isso, né? Mas, assim, primeiro ponto é criar empatia com quem está do outro lado ali na conversa. Sim. Segunda parte da técnica do spin selling que a gente adaptou, né, e hoje a gente chama de conversas hipnóticas, é a parte de você encontrar o problema. Uhum. Qual que é a dificuldade da pessoa? Qual que é o desafio? O que motivou ela a fazer aquela pergunta? Mesmo que ela esteja querendo, por exemplo, saber o produto, qual que é o preço, qual que é o tamanho, etc, etc, por trás tem um desejo, por trás tem um desafio, por trás tem uma dificuldade, por trás tem alguma coisa, alguma insatisfação, alguma coisa que a pessoa esteja querendo resolver. Então, seu papel como vendedor, como atendente, é entender o que está por trás daquela pergunta. E é claro, assim, você não precisa ser chato. Se a pessoa insistir em saber o preço, você dá o preço para ela. Mas
dá o preço e já engata uma segunda pergunta para aprofundar um pouco mais aquele desejo. Tá aqui o preço, era só isso que você queria? Mas você vai para uma festa, você vai para pro dia a dia, essa roupa, etc. Vai aprofundando. Isso, tipo um procedimento estético. A pessoa pergunta, quanto é? Sim, beleza. Você pode até falar o preço, isso se você tem um preço único, né? Porque às vezes, dependendo do programa e tal, não é para você esconder o preço, não é brincadeira de... Não é isso, você pode falar, cara, assim, ó, vai... Não vou te contar o preço. Não é isso, assim, ó, o preço varia, sei lá, tem um tratamento, tipo, cada caso é um caso, mas o tratamento varia de 600 a 1.800. Você tem que saber, você já fez algum procedimento? Estou dando alguns exemplos de pergunta. Você pode... Qual que é o seu objetivo com esse tratamento? Porque muda tudo, às vezes a pessoa, cara, é pro meu casamento. Eu quero estar bem pro dia do casamento. Não, porque tal e tal coisa. Não, eu já experimentei outros pontos. Sim. Tá? Então, assim, ali é o momento de você entender o problema. Você, como eu disse, pode responder e engata uma outra pergunta. Mas entender a situação da pessoa. E vale a pena você aprofundar um pouco mais e ir esticando a conversa. Que você vai perceber que quanto maior vai ficando a conversa, mais a pessoa se sente confiante também em fazer uma compra de você. Sim, sim. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa no direct, ela falou assim, quero saber o preço. Eu falei, preço do quê? Não, preço para trabalhar com vocês. Eu falei, querida, a gente tem produtos que variam de 500 a 50 mil por ano. Eu preciso entender o que você está precisando. Não, eu quero saber todos os preços e eu vou escolher. Eu falei, não, a gente não trabalha nesse formato. Isso. Eu já sei, vou deixar pro final que e se a pessoa não me responde? Responderei isso até o final. Até o final. Espero que eu lembre, não, eu anotei aqui. Outro dia na live eu falei, alguém perguntou que praia é essa, eu falei, no final respondo, eu esqueci. Aí vieram me cobrar no direct. Mas depois eu expliquei, mas eu anotei e vou lembrar. Então vamos lá, primeiro passo, criar empatia. Segundo passo, entender a situação, investigar o que ele está buscando. Problemas, dificuldade, insatisfação, a situação dele, se ele já fez, não fez, se é para ele, é para o filho, se é para o casamento, se é... Então tem várias coisas relacionadas à solução para que você possa entregar uma oferta, fazer a oferta. Assim, tire da sua cabeça achar que você sabe o que o cliente quer. Não, eu já sei o que ele quer. Ele quer que o carro dele fique assim, assim, assado. Cara, às vezes ele quer vender o carro e ele só quer dar uma reparada para vender. Então, assim, você não é a mãe de Ná, pare de querer ficar adivinhando o que o seu cliente quer. Eu já sei o que ele quer, então eu já vou dar direto fazer oferta para ele. É que nem tu chega no médico e fala, tô com dor de cabeça. O cara fala, não, toma aqui uma aspirina, uma Novalgina, um paracetamol, e tu se sente um retardado, né? Pô, gastei uma consulta pro cara em 5 minutos dizer, me dá um remédio. Então, assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa ou chegar pro médico e dizer quanto é uma receita pra te me dar um remédio X. Pra te me dar o remédio X. Assim, cara, peraí. Assim, você como dono da empresa, você é o médico. Então, você vai atender bem, criar empatia, você vai entender a situação e você vai trazer qual que é o melhor produto para aquela situação dela. Sei lá, tem loja de suplementos, tem um Zulão lá, lá de Várzea Grande. A pessoa diz, quanto é um whey de não sei quanto? Beleza, eu tenho whey concentrado varia de tanto a tanto, não sei o que lá. Mas, o que você está buscando? É ganho de massa? É perda de peso? Posso te dar opções que são mais assertivas e melhores para o seu caso. Entendeu? Quando você entende, assim, imagine que você está solucionando um problema e o seu papel como vendedor, quando você está usando esse chapéu de vendedor, é entregar a solução mais assertiva, com melhor custo-benefício para o problema que o cliente tem. Assim, se você for verdadeiramente assertivo e honesto com o cliente, você ganha valendo, né? Perfeito, perfeito. Então, primeiro passo, seja empático. Segundo passo, entenda a situação do cliente. Terceiro passo, Evandro? Fazer oferta, tá? Aí vamos lá, a parte de oferta tem várias situações. Não quer dizer que você vai fechar a venda pelo direct. O passo 1 e o 2 pode ser que aconteça ali.
dependendo da característica do seu produto, pode ser que você venda por ali mesmo, sei lá. Você vai vender um kit de marmita fitness, vendeu ali dentro, vender uma peça de roupas. Não, eu vou te passar o link de pagamento, tudo certo. Agora, você vende uma consultoria, você não vai fechar no direct. A oferta, qual que é a oferta? Você convidar a pessoa para uma ligação gratuita. Ou você tem loja física, você quer trazer a pessoa para o ponto de vendas. Então a oferta é, vem aqui no ponto de vendas experimentar. Perfeito. Vem aqui no restaurante. Então não é que você vai fechar a venda, a oferta é o próximo passo que a pessoa vai dar, entendeu? Sim, a gente tem até uma cliente que ela tem uma clínica de estética clínica de micropigmentação, aquele lance da sobrancelha. E daí como é que ela conduz as conversas hipnóticas? Ela faz todo esse processo, na oferta ela convida a pessoa para uma consultoria, custa R$200, mas ela vai dar gratuitamente para a pessoa. E daí é uma consultoria para, enfim, melhor visagismo, tipo de não sei, etc. Visagismo, essa palavra. Consultoria de visagismo, etc. E a pessoa, assim, o valor que ela faz é, cara, se a pessoa fizer essa sessão, já vai ter valido muito a pena, já vai ter valido o tal dos R$200. Mas é muito comum a pessoa sair daqui com um procedimento fechado. Porque ela vê, cara, essa pessoa entende, ela lê o meu rosto, ela entende como que desenha e etc. Então acaba fechando o procedimento. Entendeu? Então a oferta não é vender o serviço, a oferta aí é convidar a pessoa para essa sessão. Visagismo. Entendeu? Então assim, vamos lá. E se a pessoa não responde? Pô, beleza, Evandro, fiz isso daí certinho, perguntei e a pessoa simplesmente não respondeu. Então, isso é um sintoma, tá? O que acontece? É muito provável que o seu marketing esteja atraindo gente que não é a mais... você está tendo uma comunicação ruim e está atraindo gente ruim. Agora, eu tô falando assim, se é muita gente que não responde. Sim. Agora, é normal ter um percentual que não responde. Então, sei lá, você respondeu 100, tem 10, 20% nem te respondeu de volta. Cara, tranquilo. Faz parte, assim, normal, segue o jogo, não tem nenhum problema. Então, assim, tem que ter um percentual que não vai responder, por melhor que você faça o seu trabalho, tem gente que não vai responder, existe gente retardada no mundo, é assim mesmo. Agora, se é muito que não responde, se não consegue ter uma conversa, é porque provavelmente os seus posts, os passos anteriores não estão funcionando. Não estão funcionando. A gente, esses dias, estava conversando com um cliente e ele falou, cara, tá chegando um monte de gente no meu WhatsApp. 80 e tantos. 84 pessoas chegaram no WhatsApp e eu só fechei 4 vendas. Aí ele falou, não, o cliente é ruim, não sei o que. Eu falei, não, tem duas coisas que estão acontecendo. Ou você não está aplicando as conversas hipnóticas do jeito correto, ou as pessoas não têm desejo. Como é que eu aumento o desejo? Eu falei, cara, no teu caso específico, faz mais vídeo e daí cria público com público de vídeo e anuncia para o público de vídeo, porque as pessoas que se prestam a ver 50% ou 75% do seu vídeo, elas têm uma conexão emocional maior contigo, elas têm mais tempo te vendo. No caso da harmonização facial e tal, então esse tipo de serviço, nesse caso específico, então eu não estou dizendo que vídeo é a única maneira e assim por diante, até porque tem um episódio lá chamado Empresa Humanizada no Instagram. Perfeito. Mas entendeu? Então assim, muita gente não te responde no direct, só te pergunta preço. Isso é um sintoma, tá? É um sintoma de que você não está gerando valor e tal, e teu marketing não está sendo efetivo. Isso. O vídeo ele funciona bem para profissional liberal, para quem cujo nome do perfil é o nome do profissional. Agora, se for uma loja, se for um restaurante, etc., aí depende de cada caso, né? Vê lá o episódio Empresa Humanizada no Instagram. Tá cheio aí. Beleza? Então vamos lá. São princípios. Você liderar a conversa, fazer perguntas, tom da conversa ser mais natural, simpático, leve, bem-humorado. Passos. Você criar empatia, entender a situação e aí fazer a oferta. Perfeito. Maravilhoso? Show de bola. Agora você tem um manual completo aí para você fazer as suas vendas através do direct. Se foi útil, se você aprendeu, se de fato
isso gerou valor para você, compartilhe esse episódio com outras pessoas. Conhecimento, quando a gente divide, ele se multiplica. Pega esse episódio, cara, você que tem uma loja aí, ó, dá uma olhada, escuta o que eles estão falando aqui nesse episódio, vai te ajudar bastante, tenho certeza que vai melhorar o dia a dia aí, vocês vão ter uma qualidade melhor no atendimento pelo direct. Valeu, acompanha a gente também no Instagram e nos vemos nos próximos episódios. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.